Amém. Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Apóstolo Paulo escreve isso quando ele está preso. Ele diz: sou embaixador em cadeias. E ele manifesta o desejo de estar livre para falar das grandezas de Deus. Mas talvez, se ele nesse momento estivesse livre, nós não teríamos esta revelação da poderosa armadura de Deus. Deus tem os seus planos, né? Exatamente como temos vivido experiências semelhantes em que Deus trabalha em coisas que, em princípio, não é bem o que a gente está querendo, mas no fim nós dizemos: só o Senhor é Deus. Amém? Então, irmãos, o que vemos aqui? A descrição de uma armadura. Como eu sempre digo, se a Bíblia revela uma armadura, ela nos está chamando para uma guerra. O nosso Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo falou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo é uma paz que independe do que esteja acontecendo no mundo, porque é uma paz interior. Mas Jesus teve guerras. E como teve, né? O tempo todo tinha alguém lá tentando Jesus, é lícito pagar tributo a César? Né? Quem mais? O batismo, com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus perguntou: e o batismo de João? Era dos homens ou era de Deus? Lembra que o tempo todo Jesus tinha guerra? Tinha. Jesus tinha uma guerra, ele entrou lá no mercado do templo e não virou tudo lá. Por quê? Alguma ira, alguma guerra chegou a Jesus, mas Jesus tinha paz. Né? Ele disse: essa noite todos vós se escandalizarão em mim e me deixarão, mas eu não estou só, porque eu faço a vontade do Pai, o Pai sempre está comigo. Então, a paz de Cristo não significa a ausência de guerras. Nós estamos num mundo em que a igreja não pode ser mal entendida. A igreja é um grande centro de preparação de soldados. Você quer se alistar? Você já está seguindo carreira nessa organização? A organização que eu falo não é a igreja em si. É reino de Deus que está muito acima de conceito de igreja. Você está seguindo carreira no reino de Deus? Se você está seguindo carreira no reino de Deus, o reflexo da sua vida é visto também na igreja. A igreja é um centro de preparação de cadetes. Não tem por aí?
como é que é? Academia Militar das Agulhas Negras, não sei se ainda existe isso. Uma vez eu estava até querendo prestar concurso para esse negócio, depois eu desisti. Mas cada dia que passa eu presto o concurso para ser um soldado de Cristo. É muito melhor ser soldado de Cristo do que ser capitão das Forças Armadas. É ou não é? Tem algum militar aí que concorda comigo? Irmãos, nada é mais glorioso do que poder dizer com confiança, porque todo mundo discerne a si mesmo, não é verdade? Todo mundo se conhece por dentro. Tanto que a Bíblia diz que ninguém chegará inocente diante de Deus. O livro das consciências é terrível. Meu irmão, é muito bom você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou o teu servo. Você pode fazer isso? Você tem essa liberdade de dizer: Deus, está aqui a minha vida, não tenho nada para esconder do Senhor, não sou um pilantra, não sou um ladrão, não sou um mercenário, eu sou teu servo, olha para mim. Isso é bom demais, meu irmão. Isso é bom demais. Você poder dizer: eu sei que sou servo de Cristo. Você dizer: diabo, aparece no meu caminho, se tu é diabo suficiente. Isso é muito bom. Irmão, você tem essa autoridade? Não responda para mim. Responda para si mesmo. Se você não tem, ajusta a sua vida, corrige ela, porque com esta palavra e muitas outras, Deus tem mostrado que está te preparando para ser um soldado aprovado para a grande guerra. A igreja não é um centro de bajulação. Você já viu quanto pesa uma armadura? Meu Jesus, Deus está me dando assim uma graça que eu não sei se eu vou começar a rir aqui na frente. Você já viu quanto pesa uma armadura, meu irmão? Quem já teve aí o privilégio de pegar uma armadura dentro de um museu, alguma coisa assim? Você já pegou? Me responde uma coisa. A armadura é para gente forte ou para gente fraca? Os fracos, meu irmão, como a gente costuma dizer, né? Os franzinos, eles não conseguem nem carregar a própria armadura. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa armadura, e só os fortes conseguem conduzi-la. Só os fortes conseguem se vestir e revestir da palavra de Deus. Você está entendendo? Há uma proposta, mas a proposta aqui é toda na palavra. Se você observar, no nível espiritual, todos os utensílios desta armadura se resumem na palavra de Deus. Capacete da salvação? É a palavra. Espada do Espírito? É a palavra. Os pés na preparação do Evangelho da Paz? É a palavra. Cinturão da verdade? É a palavra. O que mais que tem essa armadura? Couraça da justiça? É a palavra. Só os soldados fortes conseguem conduzir essa armadura. Você pode dizer: eu sou um soldado forte. Eu vou carregar essa armadura. Ela é poderosa. Um dia, você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Você vai declarar isso, não tem jeito, você vai declarar. Hoje, quando eu olho para a minha vida, e quando eu encontro algumas pessoas do bairro mesmo, que você sabe, eu sou nascido e criado neste bairro, e eu vejo que aquelas pessoas em tanta dificuldade, tão problemáticas, pesos de enfermidade, pesos de necessidades extremas que vivem hoje, aquelas pessoas
sentaram no mesmo banco que eu, aqueles bancos compridos, né? Não é que nem o nosso cadeira individual, aqueles bancos compridos, pessoas que sentaram no mesmo banco que eu, hoje estão por aí mendigando o pão. E eu olho e digo assim: valeu a pena a minha escolha. Foi uma escolha poderosa que eu fiz Foi uma escolha poderosa que eu fiz há mais de 10 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, em que hoje eu posso ver a minha vida abençoada pelas misericórdias do Senhor, enquanto que outros que não quiseram atentar para a mesma palavra que eu ouvi, estão por aí mendigando o pão. Inclusive, essa semana teve gente batendo aí na porta. Gente que eu disse: meu Deus, sentou no banco que eu sentei e ouviu a pregação que eu ouvi. Irmão, vale a pena aguentar o peso da armadura. Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tá, pode ser suave, pode ser leve, mas tem um peso. Ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Evangelho não é para qualquer um, não, é para quem aguenta o peso da cruz. Ai, minha cruz está pesada. Não larga, morre com ela. Vai em frente. Você vai ver que vai valer a pena. Um dia a minha pesou também, mas eu disse para Jesus: nem que eu more debaixo de um viaduto, mas eu morro contigo. Eu vou morar debaixo de um viaduto, e se eu tiver que morrer lá, eu moro lá e morro contigo. O Senhor eu não largo. E hoje eu olho para trás e digo: valeu a pena. Enquanto tantos me diziam: tu é louco. Hoje eu digo: olhem para o louco. Foi curado pelo poder de Deus. Irmãos, a igreja é um centro de treinamento. Você está percebendo, né? As palavras que estão saindo daqui estão te treinando, não estão? As palavras que estão saindo daqui estão dizendo: irmão, morre com Cristo. Não larga a tua cruz. Porque aqui é um centro de treinamento. Deixa eu mostrar um outro lado da moeda. A igreja não é um lugar para gente que gosta de ser bajulada. A igreja não é um lugar para gente que gosta de destaque. Igreja não é isso. Eu lembrava essa semana de um rapaz que me telefonou, que eu conhecia há uns bons anos atrás, dentro da igreja, e estava desviado. E eu encontrei um terceiro, falei: e fulano, dá o meu telefone, peguei o tele e tal, pede para me ligar, para a gente bater um papo. E a pessoa me ligou dizendo assim: eu estou procurando uma igreja, mas eu quero uma igreja família. Eu quero uma igreja onde o pastor saiba o meu nome, saiba o nome da minha esposa, saiba o nome dos meus filhos. Eu quero uma igreja onde o pastor me conheça. Meu irmão, que tem de igreja por aí em que o pastor faz questão de sair de banco em banco, abraçando um e outro e apertando mão, não tem? Tem, que eu participei. Então o pastor homem te conhece, mas e Jesus te conhece? Nesse lugar eu não quero conhecer ninguém, mas eu quero que você seja conhecido de Jesus Cristo. Eu não sou bajulador, eu sou pregador do evangelho. Não sou bajulador. Tem igreja por aí que os pastores saem dando beijinho nas irmãs. Tá bom, é muito bonito, mas não é para mim. Jesus não me chamou para dar beijo, me chamou para lançar espada. Cada um anda no que foi chamado para sair distribuindo beijo, então vai. Mas aqui não. Aqui a direção não tem sido para distribuir beijos nem corações. A direção aqui é distribuir espadas e armaduras. Cada um tem o seu chamado. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria distribuir beijos e abraços. Mas ele não me deu a opção. Ele disse: o que eu tenho contigo é isso, é pegar ou largar. Foi assim que Jesus fez comigo.
E eu digo, louvado e engrandecido seja Ele, porque Ele me deu o melhor. Não que na vista de outros seja o melhor, mas eu sei o que tenho vivido com Cristo e sei que Ele me deu o melhor. Eu tenho alegria em servir a Jesus Cristo. Eu tenho medo. Todo dia, quando eu tenho que subir para trás desse púlpito, eu tenho medo, eu fico apavorado. Meu irmão, quando eu tenho que subir para trás desse púlpito, eu fico apavorado. Mas quando eu chego aqui atrás, amém. E já teve gente dentro desse ministério que falou assim, engraçado, aqui dentro da igreja existem 2 tupiranis. Um é o que conversa com todo mundo e outro é o que prega lá atrás. Vai ver que é. Aqui não temos espaço para bajulação, não. O meu conselho, irmão, é o seguinte, se você sabe que um irmão está em dificuldade, e você pode chegar lá e prestar um auxílio, chegar junto, dar uma palavra, dar uma bolsa de compra, seja lá o que for, no natural, no espiritual, eu digo, chega junto sim, faz parte do cristianismo. Mas não confunda o estender a mão com o cair junto. Estamos aqui para, irmão, vamos nessa, vamos caminhar, levanta aí, vamos. Mas eu não posso parar. Eu tenho que seguir. Então não posso ficar bajulando. Igreja não é para isso. Eu vejo Jesus passando o caminho, aí o homem está dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E lá vai Jesus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. De tanto que o homem grita, chama ele aqui. O que tu queres? Eu quero ver, tá bom, então veja, tchau. Amém? Não, veja aí, poxa, vem cá agora, vamos tomar um café junto. Não, tu quer ver? Tá bom, então vê. Tchau, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Amém, meu irmão? É assim que eu sou aqui nesse púlpito. A palavra é essa, irmão. Agora dá licença que eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Amém? Agora, sempre que alguém me liga, pastor, eu queria bater um papo. Chega aí, vem aí. Pastor, queria contar uma história, queria um conselho, Estamos juntos. Amém? Agora, não podemos confundir a obra, o auxílio com bajulações. Aqui é um centro poderoso, né? Até o irmão Alessandro contou um sonho em meio à obra, logo no começo da obra, contou um sonho, não foi nem um sonho, estava orando ele na casa dele, preocupado com as crianças, tal, conversando com a esposa dele a respeito de crianças de um modo geral, e ele foi orar em função disso, e ele ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do quarto, e dizia, espera até as salas ficarem prontas. Foi isso? Espera até as salas ficarem prontas. Seus filhos vão estar nessas salas aqui em cima, porque eles vão aprender a ser soldados valentes. Eles têm que aprender a dar a vida por Jesus Cristo, porque se eles não aprenderem a dar a vida por Jesus Cristo, vão dar a vida por outras coisas, pela mentira, pelo engano, pelo dinheiro e pela prostituição. Então tem que aprender a dar a vida pelo melhor, por Jesus Cristo. Porque todo mundo dá a vida por alguma coisa, e o único lugar que eles podem aprender isso é aqui, na igreja. Eu tenho trabalhado e Deus tem me dado graça para eu fazer aquilo que vai mudar a geração dia após dia. Um dia eu vou morrer, mas hoje eu olho para uma geração de crianças dentro da igreja e digo assim, vou morrer em paz. Porque eu sei que deixarei as marcas de uma missão cumprida, porque eu tenho andado com Jesus Cristo. Então, meu irmão, o chamado, quando Jesus chama alguém, como a gente costuma dizer, ele chama uma ovelha, né, cheia de carrapicho, ele vai lá, arranca os carrapichos e diz assim, agora vai lá se alimentar no pasto, vai crescer, vai engordar.
O objetivo dentro da igreja é nós crescermos a ponto de Deus chegar, olhar e dizer, eu posso contar com aquele, posso contar com aquela, posso contar com aquele outro. E o contar de Deus com alguém não é vir aqui na frente pegar um microfone, não é isso. O contar de Deus com alguém não é necessariamente você fazer alguma coisa dentro da igreja, nem pegar uma franela ou uma vassoura ou qualquer coisa dentro da igreja, não. O contar de Deus contigo é contar contigo no reino, lá fora, em qualquer canto, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do avião, na faculdade, em qualquer lugar. Este é o contar de Deus contigo. Ele te traz para a igreja dele e ali ele trabalha contigo. Uma das coisas que Deus nos ensina a ser é pessoas com sentimento forte. Ainda que você chore diante de tantas cenas tristes que existem nessa terra. Eu, por exemplo, já chorei essa semana, que fez um frio de rachar, o vento estava até assoviando por aqui, estava dando até medo. E eu disse assim, meu Deus, e essas pessoas que moram na rua, o que vai ser? Eu chorei, mas o meu sentimento é forte em seguir a Cristo até a morte. Agora, nos compadecemos dos outros. E parece que de propósito, de manhã cedinho eu passei em frente à televisão que estava ligada e a repórter estava entrevistando um homem. Ficou desempregado, foi morar na rua com uma criança recém-nascida, encarou aquela friagem, aquele vendaval todo. Quem não vai se compadecer disso? Porém, o meu sentimento sendo fortalecido por Cristo, nós vamos sempre adiante nos propósitos de Deus. Quando Deus nos chama, eu trago à memória algumas pessoas que foram chamadas por Deus. Saul. Quando Deus chamou Saul, Deus tinha muitos planos com Saul. Mas um plano nós vemos claramente que Deus tinha com Saul. Saul, vem cá. Quando Samuel fala com Saul, que Saul já está no processo da rebelião, da rebeldia, do corte, Samuel fala para Saul assim, o Senhor te levantou como rei para se vingar dos amalequitas. Quando Deus chamou Saul, já tinha um projeto para ele de paz. Não, projeto de guerra. Então Deus não ia tratar de qualquer maneira. Quando Deus chama Davi, o que nós vemos ao longo da vida de Davi? Um monte de guerra. Deus já chamou Davi com projetos de guerra. E Davi passou por situações em que ele chega ao ponto de dizer assim, em lágrimas faço nadar a minha cama. Meu irmão, aqui você tem que aprender isto também. Sabe aquelas horas que você está sozinho? Poxa, não aparece ninguém aqui da igreja. Bem que o telefone podia tocar, podia ser o pastor, né, a esposa do pastor. Caramba, parece até que o telefone está mudo, todo mundo esqueceu de mim. O céu, poxa, o teto ficou de bronze, não vejo nada. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Vai lá fazer nadar a tua cama em lágrimas. Aprenda a ser forte, aprenda a andar com Deus. Quem fica precisando de muleta é porque é aleijado, você não é. Você é forte, você é crente. O sangue de Cristo foi derramado por você. Rompe os céus de bronze, clama porque Ele vai responder. Busca que você vai achar, bate que a porta vai se abrir, seja forte. Davi passou por processos tão terríveis que ele diz, em lágrimas eu faço nadar a minha cama. Lembra os desertos que Davi teve que ir? Davi morou no deserto. Teve uma vez que Davi estava numa situação que se fingiu de louco, deixando a barba cair pelo canto da boca, pela barba, porque senão os inimigos iam matar ele. Imagina, um homem chega a um ponto tão terrível em que tem que se fingir de louco para não ser morto. Ou seja, as muitas maneiras que Deus trata com o ser humano. Depois nós vemos Davi.
num palácio, naquela glória, né? Um reinado que tipifica o reinado do Messias. A vida de Davi tipifica a vida de Cristo numa série de aspectos e situações. Mas qual é o processo dele? Em lágrimas faço nadar a minha cama. Ele passou por aflições. E o crente fraco, muitas vezes, quando passa por aflições, ninguém me liga. Ninguém bate na minha porta. Até aquele irmão que comia comigo na minha mesa, cadê ele? Foi Deus que arrancou ele de lá para você aprender a caminhar com Deus. Tem gente que só sabe caminhar com amigo. Quantas ligações? Pastor, sim, irmão. Sabe o que é? Eu não tenho ido na igreja não, porque aquele irmão que eu sempre ia com ele não está indo mais, eu não tenho condições de ir. É mesmo? Então quer dizer que quando você vinha era o irmão que te trazia, não era Jesus? Tem que aprender a caminhar com Deus, né? Tem os irmãos aí que moram lá do outro lado do mundo, lá na Rocinha, né? O dia que o grupo não puder vir, então, pastor, hoje eu não fui não, porque o grupo não deu para ir, então eu não fui também não. Você tem que aprender a andar sozinho. A igreja não é só um corpo coletivo, é também um corpo individual, porque Jesus olha para cada um de nós e chama de igreja. Quando a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada, é cada um individualmente. Nós vemos um exemplo também interessante em Gideão. Quando Deus se manifesta para Gideão, qual é a proposta de Deus para Gideão? Vai, Gideão, nessa tua força, e tu vencerás aos midianitas, como se fossem um só homem. A convocação de Deus com Gideão é para a paz ou para a guerra? A paz viria depois de vencer a guerra. Amém, irmão? Aprenda a lição, meu irmão. Muita gente acha, eu quero paz. Primeiro vence a guerra, depois você tem paz. Jesus Cristo te alistou para uma guerra. Existem guerras que acontecem dentro das nossas casas, dentro dos lares. Você primeiro tem que vencer elas. Vence, dobra os teus joelhos, ouve Deus. Quando você receber a direção de Deus vencer as guerras internas, a paz virá. Mas não adianta ter uma paz sem primeiro aceitar a guerra e entrar nela. Um outro exemplo que também eu guardei foi Sansão. Esse exemplo de Sansão eu achei interessante nessa convocação de Deus, porque Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele. E ele ficava tão forte que ele quebrava qualquer coisa, arrebentava qualquer coisa. Ele transportou os muros de uma cidade sobre os ombros. Aquilo era uma obra rústica, terrível, um peso fora do comum, nenhum ser humano carregava aquilo. Sansão, com uma queixada de um jumento, derrotou um exército. Conseguia com aquele negócio bater e quebrar o capacete dos inimigos, que era de latão, de ferro. O que eu acho interessante no chamado de Sansão é que vinha o Espírito Santo sobre ele e ele era convocado para a guerra. Hoje tem cristão com a mentalidade atrofiada. Senhor, me dá o do teu Espírito que eu quero tanto viver em paz. Sansão, um homem que claramente se vê ele ser cheio do Espírito Santo, mas todas as vezes que a Bíblia diz e veio o Espírito Santo sobre Sansão, ele sai para uma guerra, arrebenta com tudo e vence e glorifica o nome do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você quer ir para a guerra? Quem é cheio do Espírito Santo e vai para a guerra, sempre volta vencedor. Jesus Cristo veio ao mundo para a paz ou para a guerra? Quando ele veio a este mundo, o que já o estava aguardando? A guerra da cruz. Quantos confrontos? Tu és o Filho de Deus? Mostra-te ao mundo. É lícito pagar tributo a César? Chega um ponto que Jesus não aguenta mais. Jesus diz assim: escribas e fariseus, vocês são hipócritas como mosquito engole camelo. Aí Jesus faz aquele desfecho de Mateus 23, por quê?
a guerra. Chega uma hora que ele não aguenta mais, entra no templo e vira a mesa dos cambistas, ele está em guerra. Então, meu irmão, a Bíblia nos mostra uma armadura. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem ciladas todo dia contra nós. Isso prova que nós estamos em guerra. Nós estamos preparando as nossas estruturas. E uma das coisas que mais passa pela minha cabeça são as crianças. Essas crianças não vão respeitar título de ninguém. Essas crianças têm que ser ensinadas para respeitarem o ser humano e não o título deles. Essas crianças, quando alguém diz assim, é juiz, eles têm que dizer assim, e daí? Eu sou pregador do evangelho. Cada um na sua. Essas crianças nesse ministério têm que ser ensinadas assim. E é assim que é aqui. Amém, meu irmão? As crianças desse ministério não serão preparadas nessa estrutura, em todos esses recursos que Deus tem dado, em todos os projetos de educação religiosa que nós temos aí, que vão ser postos em prática, o que Jesus tem feito, o preço que nós temos pagado. Às vezes meu pé dói, que eu não consigo andar direito, o joelho dói, todo mundo dói, os trabalhadores, as pessoas que estão aí envolvidas, todo mundo teve o seu ferimento, todo mundo deixou uma gota de sangue por aí. Esse é o trabalho, é a batalha do dia a dia para preparar tudo isso, para que depois nós e nossos filhos possam chegar aí e estudar. Para quê? Não é para depois calar a boca diante de uma autoridade da terra. Ao contrário, é para constantemente falar diante da autoridade do céu. Os nossos filhos não serão adestrados para se calar, se acomodar. Não serão adestrados, não aprenderão o significado da palavra medo. Eles não terão medo de nada. Nós não daremos aos nossos filhos exemplo de medo. Nós daremos sempre exemplo de valentia. Eles vão olhar para nós e vão ver em nós a armadura de Jesus Cristo, prontos para a guerra. Este é o exemplo que os nossos filhos têm que ter. Eles têm que aprender a trabalhar na direção de Deus e nunca pedir desculpa por uma pregação do Evangelho. Aleluia! Aleluia, Deus! Nunca diante de uma dessas falsas autoridades da terra dizer, não, desculpa, não era bem assim. Ao contrário, quando eles souberem que falaram o que a Bíblia diz, eles vão dizer, é assim mesmo. Os nossos filhos têm que ser adestrados para com prazer derramar o sangue para que Cristo Jesus seja glorificado. Lá no tempo da KGB, da polícia assassina da soviética e tantos outros lá, comandantes de exércitos ficaram convertidos porque viram crianças de 9, 10, 11, 12, 13 anos cair morta, mas cair com Cristo. E eles ficavam impressionados, como é que essa criança pode suportar todo esse trabalho forçado? Como é que essa criança pode suportar toda essa pressão? Se fosse eu no lugar dele, eu teria negado. E que força essa criança tem? Essas crianças têm a força de Jesus Cristo, do poder do Evangelho. Este lugar que Jesus Cristo está preparando, geração de Jesus Cristo, a nova placa dirá, uma geração de mártires. Porque desse ministério vai se cumprir a palavra que diz, aguarde até que se complete o número dos vossos conservos. Então, meu irmão, não há tempo para bajular. Ou você cresce, ou chega uma hora que vai passar em revista a tropa, o Senhor vai dizer assim, você não está pronto.
ou vou à guerra com os que estão prontos. Desce as águas, bebe aí. Gideão, manda os covardes voltar para casa. Quem eram os covardes? Os covardes representam aqueles que não estavam prontos para a guerra. Aqueles que tinham outros propósitos, tinham outros objetivos. Ali no meio, quando Gideão dá o grito, os covardes voltem para casa, não voltou só covarde não, irmão. Não voltou só covarde. Voltou gente que mesmo que não era covarde, tinha outros objetivos. Tinha gente que voltou, que tinha coragem de ir para a guerra. Só que ali naquele momento, eles tinham outros objetivos. Nós não podemos ter outros objetivos, senão o de servir e glorificar Jesus Cristo. Senão, os outros objetivos nos arrancarão da batalha. Paulo diz o quê? Aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo. Então, isto é o que nós estamos buscando na direção de Deus. Que este lugar seja aquilo que Deus quer que seja. E o que eu quero é que os meus filhos e também os seus possam chegar neste lugar e receber a unção que está reservada para ser derramada neste lugar. A unção de intrepidez, sabedoria, inteligência, a unção de ousadia, a unção de conhecimento, os 7 Espíritos do Senhor. É o que nós queremos neste lugar. Não queremos adestrar os nossos filhos para tremerem diante de uma arma. Não queremos adestrar os nossos filhos para tremerem diante de pessoas com título de sociedade, deputado, delegado, vereador, senador. Não. O nosso temor é exclusivo a Jesus Cristo. Nem ao diabo nós tememos, porque temeríamos a quem quer que seja. Se tem alguém que tem força, esse alguém é o diabo. Mas se tem alguém que tem poder, esse alguém é o nosso Deus. Então, meu irmão, você quer armadura? Se você quer armadura, vou perguntar de novo, você quer armadura? Se você quer armadura, a sua vida muda hoje. Vai mudar hoje. Você vai começar a ver as coisas mudarem, bagunçar, desestruturar, desarrumar. Mas você vai ouvir, é o Senhor o teu Deus. Vai mudar as estruturas, vai arrancar as bases, vai modificar tudo. E você vai ver que verdadeiramente a armadura de Deus traz mudança. Sansão nasceu e desde pequeno o Espírito do Senhor se apossava dele. E o Espírito o impelia, o conduzia para onde ele tinha que andar. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, o Espírito em forma de pomba repousou sobre ele e o conduziu para a guerra no deserto para encarar o diabo e nos deixar o exemplo da vitória. Portanto, você quer o Espírito? Você quer armadura? Então você quer ser um soldado condecorado por Cristo. Muitas pessoas que não entenderam a glória dessa mensagem do Evangelho, hoje estão chorando, pranteando, dizendo, eu criei o meu filho dentro das igrejas, com todo carinho, com todo amor, para que ele fosse um homem. O ambiente da igreja é tão bom, e eu criei tanto meu filho para ele ser uma pessoa de bem na sociedade. Pois é, agora chora, porque criou o filho para ser um lixo. Pessoa de bem na sociedade é aquele que anda na direção do Espírito Santo. Isso é que é ser de bem.
Quem cria um filho, meu irmão, para apenas ser um bom profissional, ganhar dinheiro e viver a sua vida, isso é inútil. Quem não tiver o prazer de ver o seu filho derramar sangue e morrer por Cristo, vai ter o desprazer de vê-lo derramar sangue por outras coisas. Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Você quer ser alistado? Você quer ser alistado no exército da paz? Não. Esse exército foi fundado com a seguinte palavra: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E até aqui nos ajudou o Senhor.